Qual foi a origem da tentação de Jesus? Qual foi o propósito disso tudo? Cristo assumiu um serviço com a missão de resgatar a humanidade para sua luz, luz que só pode ser encontrada nele. Além disso, nessa aula vamos entender que Cristo, mesmo sem pecado, deixou batizar-se para cumprir o plano divino da salvação. Eu sou Victor Cavalier, seja bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos estudar a lição 2 da revista da Escola Bíblica Dominical. Nossos objetos de estudo serão capítulo 3 e 4 do Evangelho de Mateus. E olha o que diz aqui no texto áudio dessa lição. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente pode destacar que Mateus passa da volta do Egito direto à pregação de João Batista, cerca de 30 anos. E é com 30 anos que o Messias inicia o seu ministério, que foi antecedido por uma voz profética. Olha o que diz aqui o autor da lição. Cabendo a João Batista essa tarefa, que em Jesus foi ratificada a palavra profética nele e se confirmou todo o propósito do Pai. E vale ressaltar aqui durante essa aula também que Jesus foi tentado por Satanás. Após ser tentado, venceu e iniciou a execução do plano divino da salvação. Na tentação de Jesus existiram vários agentes. Olha o que Halley vai falar. O Espírito Santo, Satanás e os anjos tiveram sua parte na tentação de Jesus. O Espírito Santo impeliu, ajudou Jesus, enquanto Satanás procurou várias vezes desviá-lo da sua missão de redentor do gênero humano. O universo inteiro estava interessado naquela situação. Todo o destino da criação ali estava em jogo. Mas mesmo assim, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a tentação, Jesus venceu a Satanás e hoje é o motivo da nossa eterna salvação. Além disso, a gente vai falar outros pontos específicos desse texto em Mateus. A descida do Espírito Santo e a voz do céu. Mas antes de continuar esse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar um gostei nesse vídeo, assim você vai ajudar muito a divulgar esse trabalho. Então vamos para o primeiro ponto dessa lição, que é João batiza Jesus. 1.1 vai falar sobre João Batista. Olha o que é dito aqui em Mateus 3:3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Para o início do ministério do Messias, Israel precisou ser impactada com uma mensagem. E o encarregado disso foi o chamado João Batista. Trata-se da preparação para o início ministerial do Messias. Para isso, Deus levantou um profeta que não usava finas vestes e nem também tinha flexibilidade com o pecado. E vale a gente dizer aqui que Deus não levantou nenhum dos tetrarcas. Deus não levantou Herodes, Felipe, não levantou Tracônites ou Lisanias, e nem escolheu um grande governador como foi Pilatos, e nem podia usar o talento de um imperador como o de Tibério César. Não, ele escolheu um homem simples, de uma origem simples, filho ali de Zacarias e Isabel, para ser um arauto, um mensageiro do Senhor Jesus. Isso porque é somente vaidade a maior parte do que os homens louvam como grandeza. Grandes homens de verdade sabem o valor de serem pequenos. Todos esses homens tinham credenciais humanas, mas João Batista tinha uma credencial divina. Foi chamado por Deus, foi intitulado por Deus e trouxe essa grande missão na terra. Agora observe, João foi até Jesus Cristo nascer o maior dos nascidos de mulher, o maior dos profetas. Em João cumpriu-se a profecia que era necessário que Elias viesse primeiro. Na Bíblia não há ninguém tão parecido com Elias quanto João, mas é importante lembrar a gente ir lá na origem dessa profecia. Olha o que diz lá na profecia de Isaías 43. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, um caminho para o nosso Deus. Essa profecia cumpre-se em parte em João Batista. Isso quem vai dizer é o próprio Jim Swag, como Charles Wiley. Ela será totalmente cumprida na vinda de Elias na segunda aparição do Senhor Jesus. Olha o que é dito lá em Malaquias 4,15. Eis que envia o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor. Essa palavra eis que envio não se refere só a João Batista, que viu apenas no espírito de Elias, como ele se refere aqui ao próprio profeta Elias, o qual será enviado de retorno à terra pelo Senhor no meio da grande tribulação vindoura. Essa palavra também é profética, não só se referiu a João na época de Jesus, como se refere ao próprio profeta Elias ali na segunda parte. No sentido moral, João Batista era Elias na sua geração. Agora escuta, apresentou a glória redentora do Messias, exibida no Calvário e aperfeiçoada em seu primeiro advento.
Enquanto João Batista preparou a primeira vinda do Senhor, o próprio Elias vai preparar a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas é claro que a gente pode trazer essa comparação com a unção profética que Elias tinha em João Batista e também o modo de ser de João Batista, que também se parecia com o de Elias. Agora vamos para o anúncio do Messias, que está aqui no 1.2, Mateus 3:11. E eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, o profeta João já anuncia a chegada do reino dos céus e a chegada também do Messias. E veja que desde o começo já está anunciado o Pentecoste. Veja aqui o que o autor da lição vai falar. E a ação de Jesus batizando seu povo com o Espírito Santo e com fogo. Por que devemos olhar para Jesus e não para João Batista? Tem dois pontos interessantes nesse versículo. Primeiro, Cristo batizaria o seu povo com o Espírito Santo. E segundo, Cristo separaria eternamente e completamente o trigo da palha, ou seja, os santos dos pecadores. Mas você já notou por que é tão importante ser batizado pelo Espírito Santo? Um dos pontos, primeiro ponto, porque isso cumpre uma profecia. Olha o que é dito lá em Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Segundo ponto, a obra de Deus através do Espírito Santo. A obra de Deus na vida do crente só estará completa através do batismo no Espírito Santo. E terceiro ponto, o batismo no Espírito Santo é a bênção mais significante da nova aliança, essa que foi estabelecida depois que Cristo foi crucificado e depois que Cristo levantou ali do túmulo. Observe bem, olha o que diz aqui em Ezequiel 36, do versículo 26 a 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Agora veja esse versículo. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Lembrando aqui que o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. E é interessante que o próprio Mateus vai trazer a distinção entre fogo e água. Enquanto João batizava na água, Jesus batiza com fogo. Isso mostra a diferença, tanto dos elementos água e fogo, quanto da essência do batismo na água e o batismo com o Espírito Santo. Orlando Boyer vai falar que com a água você limpa a parte externa de uma pepita de ouro, mas só com fogo você pode extrair totalmente todas as impurezas. Assim é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Olha o que ele vai dizer aqui ainda. Somente os puros de coração verão a Deus, e só o Espírito Santo pode limpar e purificar todos os esconderijos da nossa alma. E escute a segunda parte desse versículo. O poder do Messias anunciado por João prosseguirá para sempre. Ele separará o trigo da palha, deixando a eira limpa. A palha será queimada no fogo. Isso representa o julgamento final de todos aqueles que se arrependeram, de todos aqueles que estavam debaixo da vontade de Deus. Agora observe, o trigo é o símbolo do fruto do Espírito, enquanto que a palha simboliza as obras da carne. Aqui a gente vai diferenciar quem é quem, quais são as suas obras, quais são os seus frutos. Então vamos para a parte do batismo de Jesus. Olha o que é dito aqui no 1.3 em Mateus 3,13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Lembrando que a palavra batismo vem do grego submergir, ou seja, é uma limpeza não somente física, como espiritual. Mas por que Jesus se batizou? Jesus não tinha pecado nenhum. Ele estava ali para cumprir um propósito divino. Ele estava ali carregando os nossos pecados e se colocando no nosso lugar, levando ali todos os pecadores que somos todos nós. Ele, sem pecado, se batizou para cumprir esse propósito. E olha o que Orlando Boyer vai falar acerca desse versículo. Vê o anelo de Cristo por batizar-se, pelo fato de ele caminhar cerca de 90 quilômetros de Nazaré, porque ele sai da Galileia para o Jordão, 90 quilômetros, para cumprir a ordenança de Deus. Quantos, queridos, se submetem ao batismo com esse mesmo anelo? Parece que hoje em dia as pessoas fogem do batismo. Porque eu não vou... Tem a oportunidade de se batizar, mas não querem, porque tem medo de tomar ceia se tiverem pecados. Mas, querido, se você não pode se batizar porque está numa vida de pecado, como você pode também chegar ao céu
com essa vida em pecado. Não existe opção. O batismo é um mandamento divino. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não tem como deixar de ser amaldiçoado se deixar de se batizar. Claro que não. O batismo tem que andar junto também com a santidade. Agora observe aqui. Após o batismo de Jesus, a presença do Espírito Santo em forma corpórea de pomba visível e a voz do Pai confirmam que Jesus é Cristo e o Filho de Deus. E após ser batizado, Deus ungiu Jesus como seu filho. Deus colocou ele como esse título de Messias e Salvador do mundo. Foi somente depois do Pai ungí-lo com o Espírito Santo e poder que o próprio Filho de Deus atreveu-se a andar por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos e curando todos os enfermos. Sigamos firmemente esse exemplo de Cristo Jesus nas nossas vidas. Se quisermos iniciar nosso ministério, se quisermos ter um ministério frutífero, que nós estejamos também essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós possamos deixar Deus fazer com que o Espírito Santo dele haja em nossas vidas, que sejamos batizados nas águas, mas também no Espírito. Então agora vamos para o ponto 2, que é a tentação. Olha o que é dito aqui no 2.1, se és filho de Deus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aqui Satanás questiona se realmente Cristo era o Filho escolhido de Deus. Lembrando que isso acontece depois de Deus já ter afirmado isso. O Pai afirma no batismo, testemunhando por João Batista, que Jesus é seu Filho. Mas mesmo assim, Satanás levanta esse questionamento. Para implantar o reino dos céus, Jesus tinha que ser um servo sofredor. E isso nós podemos observar aqui na tentação e que também vai ser refletido no seu sacrifício na cruz. Lembrando que depois da descida do Espírito Santo, ele foi tentado como qualquer outro homem é tentado. Satanás na tentação tenta frustrar o plano divino, que é quebrar a ideia de um Salvador que é perfeito. Entretanto, Jesus, que era sem pecado, permaneceu sem pecado. Observe, Hebreus 4,15 vai falar, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Swagger vai falar que sua tentação, e a nossa também, era deixar a vontade prescrita de Deus. E qual foi a vontade prescrita de Deus? Seguir à risca a sua palavra. Jesus em nenhum momento deixou a palavra de Deus de lado. Aliás, essa frase não significa que Cristo tenha experimentado todas as tentações que a humanidade, que o homem enfrenta. Mas a gente pode observar que ele foi tentado em todas as áreas que o ser humano é tentado. Como assim? São apenas 3 áreas. Veja quais são elas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É claro que essas tentações foram feitas especificamente para Cristo e daqui a pouco a gente vai abordar elas. Wright vai falar o seguinte, que ele suportou e venceu com sucesso as suas provas e por isso pode hoje oferecer misericórdia e nos ajudar, nos dando graça em todas as necessidades. Agora vamos para o 2.2, que vai falar o seguinte, a importância das Escrituras. Olha o que é dito aqui em Mateus 2.2, Mateus 4.4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lembrando que Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus em sua integridade, rejeitando e refutando todas as afirmações do diabo, que, lembrando, usava a própria palavra contra Jesus. Porque pegava textos e tirava dos seus contextos para tentar ali influenciar Jesus em alguma coisa. Mas Jesus não deixou ser influenciado por nada disso, porque ele conhecia as Escrituras, porque ele sabia interpretar a Bíblia. Aí está um ponto muito importante para todo cristão, saber contextualizar, saber analisar a Bíblia através da Bíblia, porque ela não se contradiz. A Bíblia, muito pelo contrário, é a sua própria intérprete. Olha que Swagger vai falar sobre esse versículo. O homem é um ser espiritual, assim como um ser físico, e depende totalmente de Deus. Lembrando que o homem depende totalmente também da palavra de Deus. Assim a gente pode afirmar que toda a Bíblia é importante. A Bíblia, lembrando, é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus, tudo que está nela foi inspirado pelo Espírito Santo. Apenas foi escrita por homens, mas foi inspirada e saiu direto da boca de Deus. Olha o que o autor vai dizer. Memorizar as Escrituras é fundamental. Os crentes estão a ler, estudar e copiar a Bíblia
em seu todo. É importantíssimo ressaltar isso, porque todo cristão tem que parar e analisar a Bíblia, não somente ler, mas também estudar profundamente, porque foi assim que Cristo venceu Satanás. Olha o que Boyer vai dizer. Notemos como Satanás cada vez recuava perante a palavra de Deus. Cristo não vacilou, mas confiava na autoridade e no poder das Escrituras. Cada argumento que Satanás utilizava, Jesus refutava com a palavra de Deus e era como um golpe de espada contra todas as afirmações enganosas e mentirosas de Satanás. Assim deve ser o crente fiel a Deus e seguir o exemplo de Cristo. Agora vamos para o 2.3, que é ele venceu a tentação. Olha o que é dito aqui em Mateus 4:11. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. É importante a gente dizer aqui que em seguida ao anúncio de seu ministério, Cristo teve que ser testado e tentado. Mas diferente de Adão, que tinha todas as condições favoráveis, foi tentado no paraíso e pecou, Jesus foi totalmente diferente. Jesus foi tentado no deserto, cheio de dificuldades, mas mesmo assim resistiu às armadilhas de Satanás. E os dois foram tentados com a tentação tríplice. O que isso significa? Não há outra forma de pecado, encontram-se essas três formas de pecado lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 16. Olha o que está escrito: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, primeira, a concupiscência dos olhos, segunda, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E é visto essas três formas de tentação lá no Jardim do Éden. Como isso se dá? Primeiro, vendo a mulher que a árvore era boa para comer. O que é isso? A concupiscência da carne. Segundo, agradável aos olhos. O que é? A cobiça dos olhos. E por último, e a árvore desejável para dar entendimento. Tem a ver com ego. Isso significa que é a soberba da vida. E em todas essas, Adão pecou. Satanás, sabendo disso, empregou os mesmos métodos em Jesus, mas dessa vez ele não teve sucesso. Olha o que acontece aqui. Sabendo que Jesus estava com fome, Satanás tentou fazer pães, o que significa também concupiscência da carne. E agora, no pináculo do templo, sugeriu que o Salvador se lançasse abaixo para receber aplausos. O que isso significa? A soberba da vida. E por último, ele do monte chamou sua tentação para todos os reinos do mundo que poderia dominar. Mostrou para Jesus, apresentou para Jesus todas as coisas, ou seja, a concupiscência dos olhos. Em todas as tentações Adão caiu, mas em nenhuma sequer Jesus caiu. Jesus rejeitou a oferta. Jesus obedeceu a Deus em todas as questões. E aqui a gente pode observar uma coisa, que todos os demônios no mundo inteiro souberam naquele dia que Cristo tinha vencido seu chefe. Portanto, Satanás nem os seus demônios não puderam resistir depois disso ao nome de Cristo Jesus. Isso é muito importante, a vitória no deserto. E é importante dizer aqui que Cristo naquele momento estava cheio do Espírito Santo. Isso vale para todos nós. Somente nós vamos vencer as nossas tentações, as tentações que nos atacam, feitas especificamente para a gente, se também nós estivermos cheios do Espírito Santo nas nossas vidas. Pode estar tudo bem ou pode estar tudo em dificuldade. Se estivermos com o Espírito Santo em nossas vidas, vencemos as tentações até mesmo nos desertos. Agora vamos para o ponto 3 dessa lição, que vai falar sobre o início na Galileia. Olha o que está aqui no 3.1. O retorno para a Galileia, Mateus capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Aqui em Mateus capítulo 4, o discípulo relata a mudança de Jesus de Nazaré para Cafarnaum como um assunto exclusivo. Isso aqui é importantíssimo, até porque Galileia é um dos pontos principais do ministério de Jesus. Observe nos outros evangelhos. Enquanto Mateus tem aqui a metade do seu livro dedicado ao ministério da Galileia, o próprio Marcos dedica também metade do livro ao ministério da Galileia de Jesus. Isso porque dedica 8 capítulos e Lucas, um pouco menos, apenas 6 capítulos. É interessante que isso cumpre uma profecia lá de Isaías, lembrando também que Isaías é um dos profetas que mais fala sobre Jesus. Olha o que é dito aqui em Isaías 9, do 1 ao 2. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Por que povos que andavam sem luz?
povos que andavam na sombra da morte, porque era chamada de Galileia dos gentios, e Jesus foi para esse povo que não conhecia Deus. O próprio Deus se apresentou a eles. É importante dizer também que Jesus sai de Nazaré para ir em direção a Cafarnaum. O povo expulsou Jesus da cidade onde ele havia sido criado, com o intuito de destruí-lo. E observe, Nazaré foi a primeira cidade que recusa Jesus e também foi recusada por ele. E ele chega a Cafarnaum. Existem algumas características. Cafarnaum era um importante centro comercial situado à beira da Galileia. E foi ali que Jesus chega depois de ser expulso de Nazaré. Alguns comentaristas da Bíblia vão falar que o seu pai José certamente tinha alguma casa ali. E outros dizem que Jesus provavelmente se hospedava na casa de Simão Pedro. Apesar de Jesus andar em vários lugares, Cafarnaum era o lugar onde ele podia chegar e deitar a sua cabeça. Isso é muito importante, porque esse lugar não pertencia a ele, mas a outras pessoas. E lembre-se de algo muito importante: se alguém rejeitar a Jesus, provavelmente outra pessoa vai o aceitar. Portanto, vamos fazer com que Jesus se sinta confortável ao nosso lado e não vamos fazer com que ele seja expulso de perto da gente. Então vamos para o 3.2, que vai falar o seguinte: o início do ministério, lá em Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora, na Galileia, observe bem, Jesus chama os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores e passaram a ser pescadores de homens. E o Senhor fez a sua primeira viagem na Galileia, pregando em diversas sinagogas e em diversos locais. Que aí foi chamado os três mais próximos de Jesus, os três discípulos mais próximos de Jesus, que são Pedro, Tiago e João, para um ministério muito maior. Que assim como ele chamou Davi para uma função mais alta de apacentar não só ovelhas, mas também todo o reino de Israel, ele também chamou seus discípulos para uma função mais alta de pesca, que é ganhar vidas para o reino dos céus. E observe, a sua fama se estendeu por toda a Síria e outras regiões. Isso significa que a fama de Jesus foi até mesmo além de Israel. E como funcionou o ministério de Jesus naquela época? Primeiro, e lhe traziam todos os que padeciam, afetados por diversas enfermidades e tormentos. O que significa? Jesus libertou pessoas dos mais diferentes problemas, sejam eles físicos, espirituais ou até mesmo psicológicos. Vamos ver quais foram esses tormentos? Primeiro, os endemoniados. Quem eram esses? Possuidores de demônios. A nível espiritual, Jesus libertou. Lunáticos, dementes, seja até mesmo por possessão demoníaca ou invalidade física. Isso aqui é muito importante. Em todas essas situações, Jesus teve e fez milagres. E agora, paralíticos e a todos curava. Ou seja, Jesus Cristo não desprezou nenhum, atacou todas as enfermidades. E ali Jesus começou a pregar. Ou seja, esse é o método principal do Evangelho de Jesus. E se nós devemos seguir um modelo para ganhar pessoas para o reino dos céus, nós temos que seguir esse método que é a pregação. É claro que existem outros que a gente pode utilizar, como canções, peças, filmes, a arte, até mesmo o nosso comportamento e exemplo. Mas lembrando que o maior método utilizado por Jesus, a maior chave contra o inferno e para ganhar almas para o reino de Deus é a pregação da palavra, e essa nós não podemos abrir mão. Lembrando aqui, olha qual era a pregação de Jesus: arrependei-vos. Ao começar o seu ministério, a primeira palavra, o primeiro termo e a primeira pregação de Jesus é sobre o arrependimento. Aí está a necessidade de qual palavra nós levamos para as pessoas. Aqui de cara nós já vemos a mensagem, uma das mensagens principais de todo o Evangelho, que é a necessidade do arrependimento. E agora vamos para o 3.3, que fala sobre a luz onde havia trevas, mas Mateus 4:23. Olha o que é dito aqui: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E aqui Jesus começa o seu ministério na Galileia, local onde as pessoas estavam em trevas e longe de Deus, porque aquela cidade era uma cidade miscigenada,
oriunda de diversos povos, de diversos habitantes gentios. E observe bem o que o texto da Bíblia vai falar. O povo que estava em trevas. Isso aqui indica uma aceitação do que eles já estavam passando. O povo já tinha aceitado aquela escuridão. A miséria que eles viviam espiritual era pior do que a crise nacional que eles viviam. E escuta bem, olha o que ele diz aqui. Ao que estavam assentados nas regiões e sombra da morte. A morte é o resultado da escuridão espiritual. A gente pode observar pessoas passando na rua que estão fisicamente vivas, mas pode observar que aquelas pessoas podem internamente estar espiritualmente mortas. A sua mente, o seu corpo pode estar vivo, mas a sua alma já está totalmente destruída. E aqui cumpre aquela profecia de Isaías, onde Jesus Cristo resplandeceu a sua luz entre os gentios. E agora, onde havia trevas, existe uma luz que ilumina a todos os povos, independente de raça, independente da sua situação ou da sua região. Agora aquele povo tem uma iluminação especial, a iluminação de Cristo. Essa luz é a única e verdadeira luz para toda a humanidade. Essa luz chega até os mais humildes. E essa luz de Jesus não é como a vela da meia-noite, mas ela é tão radiante como o sol do meio-dia. Lembrando aqui que também essa luz de Jesus contrasta com a luz do Antigo Testamento. Agora, essa resplandece em todos os lugares. O autor da lição vai falar o seguinte: nesse ambiente o Messias veio com salvação através de graça, chamando não aos justos, mas os pecadores ao arrependimento. Escuta aqui o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nenhuma treva pode anular a luz que o Senhor Jesus tem para a humanidade. Mas antes de terminar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, clicando nos botões aqui de baixo e também deixar o gostei. Dessa forma você vai ajudar muito a divulgar esse canal a outras pessoas. E olha o que diz aqui na aplicação pessoal. O reino dos céus já raiou. Jesus Cristo, Messias, veio para trazer a luz para que todos vejam a salvação. E os que estão nas trevas do pecado, mortos espiritualmente, recebam a luz do mundo, Jesus. Eu sou Victor Cavalier, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Fique com Deus, que Deus abençoe sua casa e sua família. Amém.